boa tarde a todas as advogadas, todos os advogados e demais participantes. Obrigado pela presença, doutora Alex, doutora Ana. Romeu, mais uma vez, obrigado por nos proporcionar mais essa palestra, né? Como sempre, com temas bastante relevantes e importantes para a advocacia. E, doutor Marcelo, é um prazer revê-lo, né? Doutor Marcelo, que trabalhou por bastante tempo aqui em Salto. Acho que o senhor, na verdade, passou pelas 3 varas, né? Primeira, segunda e terceira, como juiz substituto. É uma honra recebê-lo aqui e muito obrigado pela disponibilidade, pela disposição. Obrigado. Então, passo a palavra para o senhor. Eu agradeço o convite que me foi feito pela OAB, agradeço na presença do caro amigo Dr. Juliano, agradeço a presença de vários amigos aqui presentes, então destaco o Dr. Romeu Bicalho, o Dr. Rui, Dr. Alex, vejo aqui a doutora Andréa Greco, doutora Ana Gontijo, doutora Aline, doutora Cristiane, queridos amigos. Então é um enorme, eu fui de Salto, eu sou de Jundiaí, mas fui juiz durante 5 anos na região de Itu, ou seja, na Grande Salto. Então, por conta disso, tenho um enorme carinho por toda a região. Eu era especialista em gestantes, então eu acumulei todas as licenças gestantes de juízas da região, que estavam num período absolutamente interessante, todo mundo engravidava na região, eu dizia sempre que era Itu, você passava sem beber água, né? Itu, Salto, essas coisas, porque de repente dava algum problema, e foi uma época que todo mundo teve filho, doutora Beatriz, doutora Silvia, que eu me recordo, né? Depois doutora Heloísa em Boituva, que eu me lembro, assim, por cima, né? Pelo menos a doutora Renata, né? Então, tínhamos 4 licenças, assim, em seguida, super interessante. A doutora Alessandra, inclusive, que era de Salto ainda no juizado. Então, eu fiz grandes amigos, além de tudo, devo muito à região, e é uma região que eu tenho imenso carinho. Por conta disso, é mais do que um prazer voltar para Salto, é uma enorme honra e, francamente, uma oportunidade de eu encontrar grandes amigos. Então, muito obrigado. E para que a gente possa começar, né, o tema que me foi incumbido realmente a alteração da 14.112 em alguns pontos. Então, eu prefiro até, e brinquei com o Dr. Romeu aqui, que façamos como debate. Então, fiquem absolutamente à vontade, não para me perguntar, mas para dividir angústias, e aí eu divido as minhas, mais do que qualquer exposição. Então, se eu puder começar com os problemas, na verdade, né, e depois a gente vai avançando, tem vários amigos da Justiça do Trabalho aqui, então esse é um dos grandes pontos de repercussão na lei, e a gente pode abordá-las, mas se eu puder pelo menos traçar alguns panoramas, a gente precisa entender o que a lei pretendeu, e se ela vai conseguir ou não é uma outra história. Então, deixa eu passar alguns números, e esses dados foram levantados por um grupo de pesquisa da PUC, que eu coordeno. A gente tem uma recuperação judicial difícil e uma falência horrorosa. Pô, Marcelo, você está sendo drástico. Não, drástico vai ser o número que eu vou mostrar. Quanto tempo dura uma falência? Não dá para saber. E por que não dá para saber? Porque começou em 2005 e até agora ela não se encerrou, então eu não consigo ter uma mediana. Ela dura mais que 15 anos. Quanto que ela recupera? Senhores, não dá para saber, porque é tão bagunçados os pagamentos que a gente não consegue mensurar. O que eu consigo mensurar é que um ativo que vale R$100, em média, ele é vendido por R$20. Esse ativo é vendido por R$20 depois de 5 anos de arrecadação. E, em regra, essa venda acontece com 9 anos de processo. Quanto que isso gera de dinheiro em relação ao pagamento? E aí é uma proporção em relação aos créditos. A cada 100 que eu tenho de ativo, eu tenho R$6 para pagar credores. Essa é a conta.
Portanto, na falência, o trabalhista ou entra o tributo, então só recebe o credor com garantia real. Não é verdade, ninguém recebe na falência. Muito provavelmente nem o crédito trabalhista recebe na falência, porque como só paga 6, a gente chama a falência como um fenômeno entrópico, ou seja, ela se autopaga, ela só paga aquele custo que ela própria gerou. O que é um enorme problema. Por que ela é um enorme problema? Porque se ela é tão ruim, qualquer porcaria é melhor que ela. E aí passam os planos de recuperação judicial absolutamente deficitários. De empresas que todo mundo sabe que são inviáveis. E aí os números da recuperação judicial são números ruins. 90% dos planos de recuperação são aprovados. 90%, o que é muita coisa. Só que este plano é um plano que prevê pagamento dos credores em 10 anos, como média, 47% da dívida se der tudo certo. Esse é um plano. Ele é muito ruim. O credor trabalhista tem uma limitação. Então o crédito trabalhista tinha que receber em até 1 ano, independentemente do desconto. E o que a gente mediu é que os créditos trabalhistas, em regra, recebiam em 11 meses, com percentual de desconto de 30%. Essa é a mediana. Agora, isso mudou na lei. E aí, se a gente começar a falar das alterações, né, uma das coisas que mudou é justamente isso. Eu posso pagar o trabalhista em até 12 meses com desconto, ou eu posso pagar em até 36 meses o valor integral, desde que eu garanta aquela obrigação. Poxa, vai ser bom ou ruim? Não dá para saber. Não dá para saber. A verdade é que os descontos dos trabalhistas começaram a ser absolutamente grandes, né, gravosos. Então a gente tem processos de recuperação que falam para o que vão pagar os credores um montante de 5% do crédito trabalhista. Então eu vou pagar 5% à vista ou 90%, 100% em 1 ano. Eu falo, pô, isso é horroroso? É horroroso para quem iria receber o 100% em 1 ano, porque a empresa quebrou antes disso, e quem optou pelos 5% recebeu, quem não optou não vai receber nenhum real. Então, depende muito da circunstância da empresa, para ser bem franco. A grande questão é que esse credor trabalhista, principalmente, nem sempre consegue se impor no plano de recuperação judicial. E os outros credores? Muito menos. E aí você fala, poxa, um credor banco, sofisticado, instituição financeira, recebe? Também não. Também não. Então, diante desse movimento, o que a 14.112 tentou fazer, primeiro, foi fortalecer a falência, que não é muito o nosso tema aqui, mas a falência vai implicar agora uma imediata liquidação dos bens, imediata, e aí impôs ao administrador judicial esse prazo de 6 meses para que ele liquide. Venda, e aí é drástico, tem muita gente que critica isso. A venda vai ser feita mediante publicação de um único edital com 3 praças sucessivas. Primeira praça 100, segunda 50, terceira 0. Pô, posso comprar um imóvel por R$1? Pode. Aí você fala, poxa, mas isso é drástico. Não, a lei parte de um pressuposto que o que dita o valor de um bem é a demanda. Se não tem demanda, não vale nada. E aí é melhor vender por qualquer coisa, porque pelo menos você para de gastar em mantê-lo. A partir do momento em que isso é feito, na falência é possível que os pagamentos sejam feitos imediatamente aos credores conforme a classe. Eu não preciso apurar todas as classes agora, e esse é um grande avanço na lei, no artigo 16, eu posso ir pagando conforme as classes que eu vou apurando. O que significa que agora, se você tem uma classe mais privilegiada, como por exemplo a trabalhista, existe efetivamente uma chance de se receber alguma coisa. Isso foi um grande estímulo na falência. E para isso, francamente, houve um consenso. O grande problema é o seguinte, em razão da lei mudar, também mudaram a recuperação judicial. E aí, esse consenso não houve. E por que ele não houve? Porque aí, em razão de alguns agentes, e aqui devedores, entenderem que precisavam de alguma proteção, foram colocados diversos dispositivos na lei. O fisco precisava também de proteção, foi também protegido pela lei. Terceiro ponto, o judiciário que queria poder.
Então, nessa reforma da recuperação judicial, vocês vão verificar 3 vertentes: uma proteção ao devedor, uma segunda proteção ao fisco e uma terceira, uma maior autonomia ao judiciário para interferir nessa relação negocial. Poxa, Marcelo, mas faltou um agente talvez relevante aqui, os credores. Faltou. E isso, obviamente, vai repercutir. Por quê? Porque as medidas que foram feitas para proteger os credores, na verdade que foram tentadas, foram de alguma forma mitigadas pela própria lei. E dentro delas o plano alternativo. Se o credor propuser um plano alternativo, ele abre mão do aval e da fiança que ele tem em face do sócio. Ou seja, o cara vai ter que trocar um dinheiro bom em face do avalista ou do fiador por um dinheiro ruim confiando na empresa? Não vai fazer nunca. E aí a gente começa a ter algumas questões absolutamente controversas na lei. Se eu puder começar, e talvez daí a gente comece de alguma forma o procedimento de recuperação, principalmente para quem não tem todo o contato com ele, uma das grandes coisas que apareceu enquanto a gente estava em pandemia foi o seguinte: vai existir agora uma enorme enxurrada de processos de recuperação judicial porque o país quebrou. Está todo mundo em crise. Senhores, vou dar um dado para vocês absolutamente alarmante. A segunda vara de recuperação judicial da cidade de São Paulo, até hoje, e hoje é 18 de junho de 2021, portanto, 6 meses desse ano, este juiz recebeu 2 pedidos de recuperação judicial. 2. E aí você fala, um buffet, e a outra é famosa, a cavaleira de roupa. 2. Portanto, é muito pouco. E aí se pergunta, por que é tão pouco assim? Porque, senhores, a recuperação judicial não foi feita para o pequeno empresário. O pequeno empresário, que é um microempreendedor, um empreendedor com valor, o EPP, até 4 milhões e 800, não tem este acesso. E por que não? Porque ela custa caro. Eu vou precisar de um contador, eu vou precisar regularizar toda a minha contabilidade, eu vou pagar uma assembleia, eu vou ter 4 publicações de edital, isso custa. E o judiciário, para esse indivíduo, que responde por 95% dos empresários do estado de São Paulo, é uma barreira de entrada. Esse cara fechou a porta na pandemia. E demitiu todo mundo. Quem que é o nosso público da eu falo, quem é o cliente da vara de recuperação e falência? É o pequeno empresário milionário. Ele precisa ter um faturamento para fazer sentido na nossa conta de, a princípio, 50 milhões de reais por ano. Se ele não tem isso, o que significa que o endividamento é muito próximo desse faturamento, tá? Não faz sentido, porque o processo custa caro demais. E aqui uma regra, é uma regra prática, para que quem não tem tanta experiência com falência e recuperação tenha uma ideia. Recuperações judiciais abaixo de 30, pelo menos 30 milhões de reais, não param de pé. É muito custo para esse empresário que tem um faturamento pequeno arcar. E ele morre no meio do caminho. É isso que temos visto. Portanto, a gente tem um instituto aqui absolutamente enviesado, caro e burocrático, que gera um enorme custo de reputação no mercado. Por conta disso, eu preciso que essa empresa tenha inflado o estoque anteriormente, ela tenha um caixa para se preparar, porque caso contrário ela não consegue superar esse período da recuperação. Quanto dura esse período da recuperação? E essa é uma grande pergunta, porque a lei falava 180 dias e uma fiscalização de 2 anos. Quanto dura isso na prática? Na prática, senhores, o dado dura 587 dias, esse período de negociação, então quase 2 anos, e ele fica em recuperação por pelo menos mais 3. Ou seja, esse processo de recuperação dura no judiciário algo em torno de 5 anos e meio a 6 anos, em média. Este cara, durante esse período, tem basicamente no nome empresarial dele um carimbo que se chama em recuperação judicial, o que significa que ninguém vai fornecer para ele sem ser à vista. O que significa que banco não vai dar dinheiro para ele, porque o banco tem provisionamento bancário de 1 para 1, por Basileia.
Não é porque o banco é mau e não quer emprestar. Não, o banco precisa garantir o sistema financeiro. E aí esse crédito EH, ele precisa provisionar $1 para cada $1 que ele empresta. Ele não empresta o dinheiro porque custa muito caro para você pagar isso. E, portanto, aquele cara tem que sobreviver durante 6 anos. Ou seja, o pequeno empresário não tem essa via como acesso. Diante desse cenário, tentou-se de alguma forma mudar a recuperação judicial, tentar torná-la mais célere e mais eficiente. São vários os dispositivos em que isso foi feito. E aqui, depois até desse eventual debate, vocês poderão concluir se os objetivos foram ou não atendidos. Me parece que não. E um grande destaque que eu dou a isso, que é um artigo absolutamente difícil, é o artigo 20b. No artigo 20 da lei, e aí 20A, exceções, artigo 20 e seguintes da lei, na verdade, inseriram várias letrinhas no artigo 20. Eu vou até pegar ele aqui, né, na seção 2A, 20A e seguintes. Criou-se a conciliação e mediação no procedimento de recuperação judicial. Pô, Marcelo, você é contra a mediação? Senhores, mediação é quase igual proteção ao meio ambiente. Não tem como ser contra. Todo mundo é favorável. Por quê? Porque afinal um bom acordo é bom para ambos os lados. Todo mundo sai feliz depois de um contrato, porque senão não contrata. Simples assim. Contrato gera felicidade. Qual que é o problema aqui? O problema aqui que foi inserido o seguinte: se você, e para evitar essa enxurrada de processo, se você estiver em crise econômico-financeira, você pode ir ao Sejusc ou a uma câmara de mediação e pedir uma mediação. Primeiro, o Sejusc é o anexo do fórum. Se o fórum tem uma estrutura absolutamente deficitária, e tem mesmo, o Sejusc, então, é o anexo. Dificilmente ele consegue, e claro, ele está acostumado a mediações e conciliações familiares, pequenos conflitos. Como é que você vai fazer uma mediação com 5, 6 mil credores, numa estrutura complexa? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque ele não está aparelhado para isso. Segundo ponto, você pode procurar esse setor de mediação e solicitar que você vai fazer uma mediação com todos os seus credores. Esta mediação é coletiva? Claro que não, porque como não é uma recuperação, o acordo precisa continuar sendo individual. Como é que eu vou fazer um acordo individual com você, devedor, que chamou outras 5 mil pessoas para fazer esse acordo? Por quê? Porque eu concordar, você confessa a sua própria crise. Eu vou abrir mão de uma parcela do recebimento? Não, eu vou acelerar minha execução. Faz muito sentido. Mas, senhores, aqui a gente tem um enorme problema, que é o inciso B. O 20, a linha B. No 20, a linha B, criou-se a seguinte opção. Então, portanto, eu posso pedir a mediação com quem eu quiser em relação ao crédito que eu quiser. Mas no 20B, e tudo bem. Para mim, francamente, tudo bem. Qual que é o grande problema? Eu vou, diante dessa mediação, pedir ao Poder Judiciário uma liminar para obstar a execução em face do devedor, por 60 dias. E aqui eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Eu tenho um problema, primeiro, porque isso aqui é uma cautelar preparatória a um processo de recuperação judicial. Então, primeira das restrições que me parece na interpretação, esse efeito não vale para todo mundo, vale apenas para aqueles que na recuperação teriam sido submetidos. Então, se eu tenho um crédito bancário, uma trava bancária, um arrendamento mercantil, uma cessão fiduciária, isso não estaria sujeito à recuperação. Não faz sentido, portanto, eu suspender. Porque a cautelar não pode extrapolar o processo principal. Mas vejam, olha o tamanho do problema. Eu vou suspender essas execuções pela lei em até 60 dias. O que significa que aquele credor vai sentar na mesa para mediar comigo furioso.
que afinal ele não concordou com essa suspensão. Como é que eu chego para fazer um acordo com ele, sendo que basicamente eu digo para ele, é melhor você fazer acordo, porque se não der, além de tudo, eu vou pedir uma recuperação e você vai ficar sem receber durante pelo menos 5 anos. Que acordo é esse? E por que eu questiono isso? Porque para os apaixonados pela mediação, isto aqui acaba com ela. Porque ninguém vai tentar chegar numa solução comum. É quase como o judiciário pressionando para fazer acordo, o que não faz sentido. Segundo ponto, pode o juiz prorrogar os 60 dias? A rigor pela lei, não. O judiciário vai prorrogar esses 60 dias? Até que a jurisprudência se firme, talvez sim. E qual que é o problema disso? O problema é que eu blindo o devedor. E por que eu blindo o devedor? Porque não existe absolutamente nenhuma consequência se ele não pagar ou se ele sequer tentar negociar. Zero. E aqui, para ser absolutamente do mal, imagine que eu seja um devedor que não queira pagar os meus credores porque eu simplesmente não quero. Não é que eu não posso, eu não quero. Dr. Romeu, por exemplo, aqui, eu sou devedor dele de milhões de reais e eu viro, Dr. Romeu, vamos fazer uma mediação? Ele vai falar, coisa nenhuma, me paga, você não me paga há 5 anos. E eu falo, Romeu, vamos fazer uma mediação, porque eu fui ao judiciário e determinei uma medida cautelar que estão suspensas todas as suas execuções, então é melhor você sentar comigo e conversar. Sabe esse dinheiro na conta, que inclusive aqui você estava tentando fazer um Bacenjude? Eu acabei de levantar esse dinheiro e vou pagar os meus amigos. Posso? Posso. Posso. E aí eu viro pro Romeu e falo ainda, Romeu, fique tranquilo, porque se você não quiser fazer acordo comigo, eu vou pedir recuperação judicial depois e vou deixar de te pagar por mais 5 anos, e aí você pode discutir o que você quer comigo. Senhores, qual que é o problema disso? E olhem que interessante, se isso foi feito para evitar que haja um monte de processos de recuperação judicial no estado de São Paulo, a medida é justamente o contrário, porque como não há risco nenhum, problema nenhum, de eu pedir uma mediação com uma cautelar, eu sequer pago custas na mediação. Eu também quero não pagar meus credores. Não tem nenhum ônus. Nenhum. Só que o credor de hoje é o devedor de amanhã, e aí a gente vai ter uma crise exponencial, porque todo mundo vai deixar de pagar por 60 dias os seus credores, porque pode. O que é um problema. Hoje isso está na lei, artigo 20b, e o juiz deve dar cautelar simplesmente se forem preenchidos os requisitos do artigo 51. O que é um enorme problema. Isso está na lei. Duro. Ok? Duro. Pô, mas não faz o menor sentido, não tem lógica isso. É verdade, eu concordo. Um segundo ponto que a gente precisa tentar, e aqui tentar construir algum raciocínio, é o seguinte, como é que funciona esse procedimento? O procedimento de recuperação é o procedimento mais simples que pode ser. Tá? Talvez ele só não seja mais simples do que a própria falência, mas ele é absolutamente simples. O devedor vai fazer um pedido, que é basicamente um pedido de recuperação com todas as informações possíveis, todas, no artigo 51. O juiz vai falar, esse processo está apto para começar e vai dar a principal decisão, que é a decisão de processamento da recuperação. O que acontece nessa decisão de processamento? Ele simplesmente fala, credores, o seu devedor em comum está em crise. E por conta disso, vocês devem se sentar à mesa para negociar com ele. Para que vocês tenham esse estímulo, eu vou suspender todas as execuções contra ele por 180 dias. Ponto. Que é o que a gente chama de stay, né, o período de suspensão. Esse stay period, ou período de suspensão, de 180 dias, improrrogável na redação original, foi alterado. E agora, pela 14.112, esse período é de 180, prorrogável por mais 180 dias. Enquanto isso estiver, esses credores não podem executar, justamente porque devem sentar-se na mesa para negociar.
E aí o artigo 6º, inciso 3º da nossa lei, ele fala o seguinte, veja, estão suspensas todas as medidas de arresto, constrição e bloqueio durante esse período em relação a créditos sujeitos à recuperação. E aqui vem de novo o doutor Romeu, meu credor insatisfeito, que há anos, eventualmente, está com uma reclamação trabalhista julgada, ou para ser julgada. A doutora Ana assumiu o processo no meio do caminho, obviamente, e falou o seguinte, beleza, Romeu, antes da recuperação, você tem ganho de causa, você tem direito mesmo a 100 mil reais, vamos fazer o bloqueio. Faz bacenjude e pega 100 mil reais e bloqueia esses 100 mil na conta. Eu peço recuperação judicial. E aí? Esses 100 mil reais que o Romeu consegue bloquear finalmente após anos, devem continuar com o Dr. Romeu ou não? E vejam, eu estou falando de uma penhora de um crédito trabalhista, mas o raciocínio é absolutamente idêntico para uma penhora numa execução civil, para um depósito recursal trabalhista, para uma medida de arresto, qualquer coisa. E por mais duro que isso seja, a lei fala o seguinte, se seu crédito for sujeito à recuperação judicial, o que significa todo fato gerador anterior à distribuição do pedido de recuperação, esse crédito se sujeita. Por consequência, todos os valores não podem ser constritos em razão desse crédito e os que foram devem ser liberados. E por que isso? Porque este credor só pode receber nos termos do plano de recuperação judicial. E aí o juiz trabalhista, doutor Alex aqui, vai ficar louco da vida, com toda a razão. E por que com toda a razão? Ele fala, Marcelo, eu demorei 4 anos para tentar achar algum real. Achei, ele pede recuperação, você vai mandar que eu libere para o devedor? E eu vou falar, não, eu tenho essa consciência, eu vou pedir para você transferir para o juiz da recuperação, e o juiz da recuperação que libera para o devedor, assim resolve uma parte do problema. Mas para evitar fúria, né? Mas vejam, e é a verdade, por que isso? Porque se o juiz da recuperação da trabalhista pagar, ou o juiz da execução civil pagar, primeiro, a execução está suspensa em razão da lei. Segundo, se ele efetuar o pagamento, é crime. Tratamento favorecido de credores sujeitos à recuperação judicial em detrimento de outros é crime. E por que isso? Porque na recuperação a gente tenta ver os credores da classe como um todo. Ou seja, eu vou pegar aquele dinheiro e vou pagar todos os créditos trabalhistas, e não apenas um. E aí, eu até estava falando hoje cedo, lá no TRT Bahia, o que dá para ser feito, e talvez seja absolutamente conveniente que seja, é carimbar o dinheiro. Isso é possível. Então, se eu peguei um determinado valor para pagar o crédito trabalhista, é justo que esse valor seja liberado para o devedor, sem dúvida. Mas é possível condicionar que esse valor seja utilizado para pagamento dos credores da classe trabalhista ou empregado na atividade, que ele não seja consumido simplesmente ou direcionado para pagamento de outros. E talvez aí haja um meio termo entre a Justiça do Trabalho e a Justiça da Recuperação para conseguir fazer com que os credores efetivamente sejam satisfeitos. E isso por negociação não, por cooperação judicial, que foi muito destacado pela lei, me parece que a gente conseguiria fazer sem grandes problemas. Esse é um primeiro ponto. Vejam, a gente está falando em suspensão das execuções. A grande verdade é que, e aqui pela jurisprudência, a única coisa que se suspende é a execução em face do devedor. Execuções em face de co-obrigados continuam normalmente. Pô, Marcelo, então eu fiz uma desconsideração da personalidade jurídica, posso penhorar as contas do sócio? Problema nenhum. Do avalista, do fiador? Problema nenhum. Por quê? Porque essa negociação envolve simplesmente o devedor e o credor. Co-obrigados não se sujeitam a ela. O que talvez aqui seja um alento. O grande problema é que a lei, em alguns dispositivos, de alguma forma tentou restringir isso. E um dos dispositivos que eu destaco
aqui para vocês é o artigo 6C, que é novo. Nesse artigo 6C, e eu pego ele aqui para vocês, está lá. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento das obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias. E aí, com base nesse artigo, vários juízes do trabalho, principalmente, me perguntaram: poxa, Marcelo, então eu não posso fazer desconsideração e responsabilizar o sócio? Essa competência é uma competência exclusiva do juiz da recuperação? E, senhores, me parece que não. E por que não pode ser competência exclusiva? Porque essa lei ordinária não derroga a Constituição Federal, que garante ao juiz do trabalho dirimir toda a relação trabalhista. Então, me parece que aqui o juiz do trabalho, primeiro, continua tendo competência. Segundo, esta lei aqui revoga a CLT? Acho que não. Por quê? Porque a CLT é específica, ainda que anterior. Por conta disso, o juiz vai ter que fazer a sua análise com base na CLT absolutamente sem nenhuma restrição da 11.101. Não me parece que ela existe aqui. Mas é um artigo que foi, ou que deu, que pode dar algum problema. E nessa interpretação, notadamente em relação ao crédito trabalhista, a gente precisa lembrar que essa lei 14.112 teve um dispositivo vetado. E esse veto foi o artigo 6º, parágrafo 10º, que falava o seguinte, que a Justiça do Trabalho não poderá responsabilizar sócio ou administrador em relação ao débito trabalhista. Isso foi vetado. Vetado pelo presidente da República e confirmado pelo Congresso. Logo, não dá para entendermos, já que o parlamento foi absolutamente expresso, que essa interpretação estaria no 6C. Então, me parece aqui que não versamos sobre essa competência da Justiça do Trabalho. Que é curioso, né? Pois bem, esse é um dos grandes pontos ainda durante esse período de suspensão. Mas acho que há alguns outros interessantes, que são o seguinte, e aqui a doutora Andréa, que representa bancos, ou o próprio crédito fiscal, ele foi regulado no parágrafo 7º e no parágrafo 7º-B do artigo 6º. Por que esse ponto é importante? Vejam só, a jurisprudência do STJ criou uma interpretação que era a seguinte: ainda que isso não esteja na lei, a jurisprudência determinou o seguinte: o juízo da recuperação é um juiz universal. O que significa que ele é o único competente para fazer penhoras e constrições sobre o bem do devedor. Isso gerava para o juiz da recuperação uma enorme inimizade de outros juízes, para dizer o mínimo. Por quê? Porque o juiz, execução normal, por exemplo, um crédito fiscal ou um crédito extraconcursal, que a execução, portanto, prossegue normalmente, ele não podia fazer a penhora, ele oficiava para o juiz da recuperação e falava: juiz da recuperação, você me autoriza? Senhores, é meio absurdo isso. E por quê? Imagina um desembargador da Justiça do Trabalho, um desembargador da Justiça Federal, pedindo uma autorização para um juiz substituto responsável por um processo de recuperação. Gerava uma enorme inimizade, né? Uma enorme controvérsia na própria carreira, ou outros juízes pedindo autorização para o juiz da recuperação. Não fazia sentido. De alguma forma, isso acabou com a lei, me parece, com a lei 14.112, por quê? Porque só foram em duas hipóteses exigida essa cooperação jurisdicional. Na primeira delas, com relação ao crédito de trava bancária, exclusivamente. Então, no parágrafo 7º-A do artigo 6º, fala: o credor de trava bancária, quem que é ele? Então, cessão fiduciária, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, promessa de compra e venda irretratável. Nesses casos, este credor se submete à recuperação, não se submete à recuperação, então a execução continua normalmente, mas ele não pode retirar um bem de capital essencial. O que é um bem de capital essencial? Uma máquina,
a fábrica, eventualmente um automóvel usado no processo produtivo. Ele não pode retirar. E o que a lei fala? A lei fala o seguinte: se o juiz da execução penhorar, então, portanto, ele pode fazer essa penhora diretamente, o juiz da recuperação pode suspender essa penhora. Então, não existe autorização, mas eu posso suspender esse ato no período aqui de stay, né, no período de negociação, que é 180 mais 180 dias, se for prorrogado, agora pela lei. O que significa que passou esse período, pode tirar o bem. Se o bem não for de capital, pode tirar o bem. Se o bem não for, ainda que de capital, não for essencial, pode tirar. Então, a enorme controvérsia que existe na prática é dinheiro. Dinheiro essencial? É, mas é bem de capital? Não, não é. Pô, posso tirar, então, o dinheiro? Posso. Fazer constrição? Problema nenhum. E em relação ao bem de capital, talvez a doutrina tenha que construir um posicionamento que é o seguinte: poxa, não posso tirar durante 180 mais 180. O doutor André vai até gostar do que eu vou falar eventualmente como banco. Mas, poxa, se eu não posso tirar e ele vai usar esse bem, nada mais justo que ele pague aluguel em razão disso. Ele tem que pagar. Ele está usando um bem que é meu. Por que não? Era o meu direito. Com relação ao crédito fiscal, foi alterado um segundo ponto, que é o seguinte: eu não posso permitir que o juiz da recuperação suspenda. O juiz da recuperação tem que simplesmente substituir. E o que é substituir? Se houver um melhor, menos oneroso, a gente troca. Se não houver, vai tu mesmo. E se não é nem crédito tributário e nem crédito decorrente das travas, a execução não se sujeita, porque é um crédito posterior. O juiz precisa de autorização para qualquer coisa? Não, vida normal. Zero. Isso me parece que, portanto, muda um pouco a dinâmica da jurisprudência estabelecida até então. Tô Romeu, tô Juliano, tudo bem por enquanto? Dúvidas, angústias, frustrações? Não? Senhores, eu vou prosseguindo, né? Toca, Marcelo, toca a bola. Está muito bom. Não, vamos passar só pelos principais pontos. E aí, senhores, vida é super curioso até, eu queria tratar com vocês até um segundo ponto aqui. O credor, e aí eu posso, deixa eu ver se eu consigo até, eu vou mostrar um gráfico rápido até para vocês, principalmente para quem talvez não seja da área, consegue ter uma noção da dinâmica do procedimento como um todo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vejam, a partir do momento em que é pedida essa recuperação judicial, portanto, deferido o processamento, esse processo vai se bipartir, a gente vai ter uma fase de verificação de crédito, em que os credores que não estão na lista apresentada pelo devedor vão efetivamente habilitar o seu crédito, eventualmente questionar a inclusão ou não naquela específica lista. E depois, senhores, enquanto isso, na verdade, não é depois, enquanto isso está ocorrendo, em que estão se verificando quais são os créditos e tudo mais, ocorre uma situação que é a negociação do plano de recuperação judicial. Um plano de recuperação judicial que vai ser apresentado, vai ser discutido e debatido. Quer ver? Eu posso até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Posso expor, né? Rapidinho. Então, uma guia. Vamos lá. Acho que não rolou. Quer enviar para mim? Não, consegui, acho aqui, Romeu. Está aparecendo? Vamos lá. Apareceu. Opa. Boa. Senhores, este aqui é o procedimento de recuperação. Apesar de ter um monte de quadrinho aqui, a rigor ele é simples, tá? Então, o que eu falava para vocês? Eu tenho uma petição inicial, que são os documentos, ela está no artigo 51. A partir desta documentação, o juiz vai olhar e se tiver tudo correto, se não tiver ele manda emendar, mas se tiver tudo correto ele defere o processamento da recuperação. Aí o rito se biparte. Eu tenho uma fase de verificação de crédito,
e, simultaneamente, esta fase de negociação do plano de recuperação judicial. O que é isso? Senhores, é o mais simples possível. O devedor vai ter o prazo de 60 dias aqui para apresentar uma proposta. E qual que é essa proposta? É uma proposta de solução. Todos temos uma dívida, ou melhor, eu tenho uma dívida, né, com todo mundo, então todo mundo tem aqui uma crise em comum, e eu vou apresentar para vocês uma proposta da melhor forma para que vocês recebam o respectivo crédito, seja com desconto, seja dilatando no tempo, seja realizando operações societárias e assim por diante. Diante dessa proposta, vocês serão intimados via um edital para me dizerem se concordam ou não. Se qualquer pessoa objetar, que significa qualquer pessoa vem e dizer o seguinte, olha, não concordo, vai ser chamada uma Assembleia Geral de Credores. Na Assembleia, esses credores vão decidir se este plano apresentado pelo devedor é conveniente ou não, se faz sentido ou não para eles, e se fizer sentido, é aprovada a recuperação judicial. Se não fizer sentido, e aqui há toda uma inovação, esses credores, diante de uma rejeição, vão ter o prazo de 30 dias para dizerem se eles querem apresentar um plano alternativo. E o que é um plano alternativo? Esses credores vão ter que ter 25 ou 30%, 25 ou 35% dos créditos, vão apresentar aí, portanto, um plano de credores em 30 dias, que basicamente é a forma pela qual eles entendem que aquela crise poderia ser superada. A única questão, artigo 56 da lei, é que se eles apresentarem esse plano alternativo, os credores que apresentarem esse plano, e mais os credores que aprovarem esse plano, eles renunciam às cobranças dos avalistas e dos fiadores daquele crédito que eles têm. Então, portanto, é uma medida absolutamente gravosa para esses credores, e eu entendo que, eventualmente, isso pode, a não ser casos excepcionais, fazer com que, na prática, a gente dificilmente vá ver um plano alternativo para os credores. Por quê? Porque o cara não vai abrir mão do aval e da fiança para basicamente acreditar num plano, ou acreditar num devedor que até então foi absolutamente insuficiente ou não conseguiu pagar os seus próprios credores. Então, dificilmente isso na prática vai ocorrer. Então, se o plano alternativo foi feito para gerar um medo no devedor, para ele apresentar o melhor plano possível, poxa, não gera medo nenhum. Francamente, o devedor vai falar o seguinte, credor, você jura que você vai apresentar plano? Porque aí eu vou apresentar um plano mais horroroso ainda, porque assim você é obrigado a apresentar, porque para mim é ótimo. Então, não me faz muito sentido esse plano alternativo. Nenhum. Mas, senhores, existem algumas coisas relevantes na lei que podem equalizar um pouco essa balança. E por quê? Porque tentou se proteger o fisco nessa relação. E ao proteger o fisco, talvez a gente equilibre parcialmente. Pô, Marcelo, você vai defender o fisco? Senhores, longe de mim, porque nem o fisco se defende. Mas o fato é, pelo plano de recuperação judicial, eu não posso mais vender tudo que eu quiser e não pagar os credores extraconcursais hoje. Para se proteger o fisco, e foi justamente para proteger o crédito tributário, obrigou-se na lei agora que eu posso sim vender tudo, desde que eu garanta que esses credores extraconcursais estejam satisfeitos. E aqui é um dado super interessante. Então, por exemplo, eu faço um plano de recuperação judicial, quero vender todos os créditos. Posso fazer isso? Posso, mas esses credores que não estão sujeitos à recuperação devem ser satisfeitos com prioridade, no mínimo aquilo que eles receberam na falência. Isso faz com que esses credores todos, dentro deles o fisco, fiquem protegidos durante o procedimento de recuperação judicial. Mas essa é uma medida absolutamente drástica, e eu acho que
em relação ao tributo propriamente, e até antes de passar nas discussões, um dos pontos relevantes e que talvez mude muito o cenário é a exigência de equalização do passivo tributário. Na nossa lei e a aplicação pela jurisprudência até então, um devedor que deve milhões em tributo conseguia passar na recuperação judicial sem pagar nem um centavo e, francamente, sair da recuperação sem recolher nenhum centavo. Pela alteração da lei agora, é imprescindível que o advogado da recuperação judicial tenha um acompanhamento de um advogado tributário. E por que isso? Porque a lei agora condicionou a necessidade de parcelamento ou transação do crédito tributário para conceder a recuperação judicial, fortalecendo o 57 e o 68. Mas mais que isso, ainda que seja pela jurisprudência mitigado isso e seja concedida a recuperação, mesmo sem a certidão, a lei agora determinou algumas coisas. Se você fizer liquidação substancial, e liquidação substancial é qualquer coisa que você venda sem garantir que os credores não sujeitos sejam satisfeitos ou sejam pelo menos garantidos que eles vão receber, ao juiz incumbe convolar em falência. E aqui não precisa de pedido de ninguém, o 73 da lei pode ser de ofício. Então, se você vender qualquer porcaria, sem garantir que os credores não sujeitos, dentre eles o tributo, dentre eles os trabalhistas que desenvolvem atividade durante a recuperação e não estão recebendo, o juiz é obrigado a quebrar a empresa. Senhores, isto é drástico. E aí você fala, por que é drástico? Porque hoje ninguém dá dinheiro para a empresa em recuperação. A única forma dela obter dinheiro, nem a agiota dá dinheiro para a empresa em recuperação. A única forma dela obter dinheiro no mercado é fazer o quê? Vender os próprios bens. Ela só faz caixa cortando na própria carne. Portanto, se você retira a forma dela de obter recurso, por quê? Porque se ela vender, ela vai quebrar, você obriga ela a equalizar todo mundo durante a RJ. E aí tem um caso, o caso é meu, é um dos primeiros depois da alteração da lei, foi o seguinte, eu tinha um plano de recuperação judicial aprovado, a empresa devia milhões em tributo, e ela queria vender uma parte da fábrica. E aí está aprovado no plano, e aí eu falei para ela o seguinte, a decisão foi mantida pelo tribunal, foi o seguinte, vejam, se você quiser cumprir o plano e pretender a venda, eu vou ter que convolar em falência porque você não garantiu os credores extra. Se você, por outro lado, não vender, eu tenho que convolar em falência porque você descumpriu o plano. Me diga o que você quer. E ela falou, eu quero mudar meu plano, então chama uma assembleia que eu preciso renegociar. Porque agora eu vou ter que procurar o fisco para fazer um parcelamento, fazer uma transação. Os meus credores, durante a recuperação judicial, eu vou precisar de alguma forma também equalizar, porque senão eu não consigo vender. E se eu não vender, eu não consigo manter a atividade e não consigo pagar ninguém. Então, vejam, eu falo isso, é curioso, mas ao proteger o fisco, talvez a gente faça com que o processo fique um pouco mais justo, moral, ou seja, que exista efetivamente uma negociação efetiva entre devedor e credor. Mas, de novo, estamos num ambiente pandêmico em que o caixa foi absolutamente reduzido, o endividamento subiu, o desemprego subiu, e a gente talvez não tenha uma alternativa que permita uma negociação entre devedores e credores para que ambos juntos consigam achar a melhor solução, que pode ser a quebra. Então, me parece que o cenário aqui não vai mudar. E esse cenário 90% dos planos de recuperação judicial são aprovados. Só que só 18% das recuperandas consegue sair da recuperação judicial sem quebrar. E aí você fala, poxa, um banco absolutamente sofisticado, um fundo absolutamente sofisticado, por que ele aprova um plano que ele sabe que aquele devedor não vai conseguir cumprir? Porque a alternativa dele é falir e ele sabe que não vai receber. E aí a gente tem esses mortos-vivos no mercado. Né? Então, a verdade é o seguinte,
precisamos, de alguma forma, fazer com que essa negociação seja melhor empreendida, né, e equilibrando, eventualmente, o ônus, né, e os bônus de cada uma das partes, a gente consegue ainda ter uma melhor solução para aquele determinado cenário. É isso que talvez vá precisar fazer com que todos os profissionais, e aqui não só o judiciário, mas todos os demais agentes do procedimento e do processo, tenham absolutamente consciência do seu poder, inclusive na Assembleia, para exigir uma equalização, para exigir que esses 90% sejam efetivamente de empresas viáveis, porque caso contrário, a gente só está... Eu brinco sempre que a diferença da falência para a recuperação, infelizmente hoje, é que a falência é um fim horroroso, mas a recuperação, infelizmente, é um horror sem fim. Então, a gente precisa fazer com que isso seja equalizado para permitir que os empresários recuperáveis continuem no mercado, óbvio, mas aqueles não recuperáveis talvez mereçam falir e haja uma liquidação absolutamente mais célere. Nesse ponto, só para terminar, foi feito um estudo, esse estudo não está publicado ainda, do Bruno Funchal e do Araújo do Rio, que eles olharam os credores trabalhistas na recuperação judicial. Um dado super interessante, está publicado no Valor até, que ele falou o seguinte: quando o juiz segura o processo de recuperação judicial, porque para não decretar quebra, vai ter que demitir todo mundo, a longo prazo este trabalhador fica numa situação muito pior do que aquele que teve uma falência imediatamente decretada e foi dispensado. Por quê? Porque daí ele se recoloca no mercado, ele não foi achatado durante tanto tempo, ele se coloca, ainda que numa situação talvez inicialmente pior, mas ele consegue a longo prazo ficar numa situação melhor do que aquele que foi conservado artificialmente numa empresa que não consegue satisfazê-los. Esse é um estudo que está publicado no Valor, mas os dados ainda não, para dizer o seguinte: olha, não adianta a gente querer fazer com que a empresa seja eficiente se aquele empresário não é. Então vamos criar uma solução de mercado sem ser artificial, porque caso contrário vai ficar a longo prazo pior a situação dos próprios credores. Talvez essa seja a lógica que talvez a gente precise romper para fazer com que o sistema melhore. Essas são, senhores, portanto, as minhas perspectivas, angústias e eventualmente indagações sobre a lei. Espero que a gente possa debater, né, e aprimorar o sistema em benefício, francamente, de todo mundo, e vai fazer com que o país talvez melhore, e para isso a gente precisa ter uma alternativa efetivamente viável. Doutor Juliano, doutor Romeu, muito obrigado. Marcelo do céu, eu achando que você ia falar que está tudo resolvido, que está tudo bonito. É duro, né? Bom, Juliano, por favor. Não, agradecer ao doutor Marcelo mais uma vez, foi muito proveitoso que a reunião. E está todo mundo sempre envolvido com essas questões. Eu, particularmente, tenho bastante crédito em falência. Até tem na vara do que o senhor trabalha em São Paulo. E a gente tenta acompanhar a evolução da lei para melhor resolver o assunto para os clientes, mas ainda hoje eu sou administrador de uma falência aqui e teve um despacho, daí eu fui lembrar e contei para o juiz aqui para lembrar que faz 24 anos que está tramitando o processo. É duro. 24. Imagina? É duro. Então a gente está todo dia envolvido com essas situações aí. Isso eu acho que vai acabar, para ser bem franco. A parte de falência na lei, eu gosto. Tá? Eu acho que ela vai dar uma acelerada, principalmente para os juízes de forma geral. Eu acho que ela vai facilitar que a gente tire aqueles esqueletos do armário, sabe? Porque esse processo, eu não sei se é o seu caso, mas há muito processo que a gente tem uma enorme quantidade de habilitações, e aí falo de processos antigos em que eu trabalhei, então Mapping, Petroforte, Boi Gordo, Mesbla, Casa Bancária Pauliceia. Há vários processos em que há uma infinidade de credores, mas não tem dinheiro.
Então, para que vai ficar aquilo ocupando o tempo de todo mundo e espaço? Hoje, pela lei, é possível haver um encerramento sumário, mesmo que o passivo não seja liquidado. Mesmo que o passivo sequer seja verificado. É possível. Por quê? Porque se não tem dinheiro, não tem utilidade. Talvez esse seja um dos grandes ganhos da 14.112. Hoje já é possível encerrar para fazer com que a gente concentre o tempo e o esforço naquele processo que vai ser útil e que vai pagar o credor. Talvez isso faça com que o restante dos processos acelere, porque afinal eu tiro da frente aquelas porcarias que ocupam o meu tempo. Talvez isso vá ser um grande acréscimo. Mas tem um outro viés da moeda. E o outro viés é, a partir do momento em que houver o encerramento da falência, existe uma extinção dos créditos. E aqui para os colegas trabalhistas aqui presentes, se não for feito um pedido de reserva durante a reclamação trabalhista, mesmo que haja ativo, e aquela falência for encerrada, se você julgar depois e dizer, olha, ele tinha 1 milhão para receber, ele não tem mais, porque aquele crédito foi extinto. E a lei aqui estipula, e é drástico, porque o 158 fala uma das hipóteses, encerramento da falência, então se encerrou, acabou, não tem essa de rediscutir. Segundo, 3 anos a partir da decretação da quebra. Decretou a falência, conta o prazo, 3 anos. Mas a falência vai durar 15, 20, não pagou ninguém, pouco importa. Se você não se habilitou ou não fez pedido de reserva durante 3 anos, você decaiu do seu direito. Você não pode pedir mais. É decadencial. Né? É decadencial. Então, poxa, mas eu ganhei na Justiça do Trabalho depois de 4 anos. Beleza, fez pedido de reserva? Não. Dançou. Você vai ganhar e não vai receber. Por quê? Porque agora tem um prazo decadencial na lei de 3 anos. O que é duro, o que é drástico. Você viu alguma alteração em sentido em relação aos créditos extraconcursais para recuperação? Existe... Houve uma enorme controvérsia, primeiro em relação à tentativa de inclusão de créditos de trava bancária, assim por diante. Isso foi rejeitado pelo parlamento já nas discussões. Então foi mantido o crédito fiduciário fora da recuperação. Segundo ponto, tentou-se, e aí na Câmara dos Deputados isso tinha passado, que era que o bem essencial, ainda que fosse objeto de uma trava bancária, não pudesse ser retirado. Isso também foi restrito pela lei e colocou-se no artigo 6º bem de capital essencial. E aí, francamente, mantiveram-se as mesmas interpretações do feito anteriormente, não houve alteração. O que houve uma alteração, e me parece que foi substancial, foi com relação ao produtor rural. Então, aquele produtor pecuário ou agrícola, ele pode agora pedir recuperação judicial, a lei expressa, mas alguns créditos não se sujeitam. Então, por exemplo, o crédito decorrente de recurso oficial, se for negociado anteriormente, o crédito não relacionado à atividade rural não se submete à recuperação. E o terceiro, o crédito utilizado para compra de propriedade rural não se submete à recuperação. Tem um quarto que é especificamente... esqueci o título agora. O título agropecuário com liquidação antecipada. Já eu lembro o nomezinho dele. Fora a CPR, desculpe. A CPR com liquidação física agora ficou fora da recuperação. Mas o grande problema disso é que eu começo a permitir, se a gente interpretar isso de maneira literal, um comportamento estratégico do devedor. Vejam a seguinte questão. Imagine o seguinte, eu sou um produtor rural, eu contraio crédito, e porque esse crédito, portanto, precisa ser decorrente da atividade e precisa ser contabilizado. E aí eu venho e falo, eu sou devedor de todos vocês. Venho para o Romeu e falo, Romeu, me dá dinheiro aí, preciso de dinheiro para comprar semente. O Romeu fala, tá sobrando aqui, problema nenhum, te empresto aqui 1 milhão para você comprar semente. E aí eu falo, mas Romeu, fica tranquilo que eu sou seu amigo, então eu não vou contabilizar esse crédito, porque se eu pedir recuperação você fica fora. Não é possível que isso seja aceito, porque senão eu, devedor, vou começar a escolher.
E aí, obviamente, eu vou escolher banco que eu não gosto, vou botar tudo para dentro da recuperação e todos os meus amigos parceiros vão ficar fora. Não faz sentido, né? Então, é difícil esse comportamento estratégico, e pode ser de ambas as partes, né? Eu começo a gerar um comportamento estratégico. Aqui, eu vejo isso de maneira absolutamente delicada. Talvez um parâmetro tenha que ser objetivo e não discricionário ao devedor. Caso contrário, eu posso ter um comportamento ruim. E olha que situação, caso absolutamente hipotético que nunca acontece, hein? Eu tive uma safra super boa, eu vou lá e compro uma Maroc e um iate. Peço recuperação judicial. O dono da Maroc e do iate não está sujeito à recuperação. Significa que ele vai ser pago? Não necessariamente. Eu pego e vendo a Maroc dele, pago todo mundo durante a minha recuperação, vendo o iate que ele me vendeu e pago todo mundo durante a recuperação, e ele fica fora da RJ, sem ver nem um centavo e sem receber. E aí se quebra na falência, ele é credor quirografário. Então, me parece que a lei, de alguma forma aqui, ela começou a criar estímulos que nem sempre são coerentes. E, de novo, há uma enorme preocupação aqui em relação ao comportamento do devedor, ou seja, do credor, para ficar hora dentro, hora fora, a depender da sua relação. Então, isso pode prejudicar o objetivo que a gente efetivamente quer, que é encontrar a melhor solução para aquilo ser eficiente. Essa é a angústia. Mas essa foi a alteração substancial com relação ao crédito só. Doutora Ana, aquelas perguntinhas de rodapé que você falou. O Marcelo já está cheio de mim, coitado. Semana passada a gente teve um encontro e ficamos 1h30 falando, né, Marcelo? Eu fiquei tirando todas as minhas dúvidas, por isso que Mas com relação a essa última pergunta do Romeu, com relação ao crédito extraconcursal, você não acha que teve ali um desprestígio do extraconcursal trabalhista, Marcelo? Não, francamente, acho que não foi alterado em nada isso. Eu estava até questionando com o Romeu com relação ao trabalhista, o 51, que foi uma coisa que apareceu essa semana, para ser bem sincero. No artigo 51, inciso 3º, era algo que não tinha passado no radar, foi inserido lá que o devedor na recuperação tem que apresentar lista de credores nos termos do 83 e 84. E nos termos do 83, o crédito trabalhista é limitado até 150 salários. E a gente sempre considerou que na RJ não tinha limitação, que a limitação era só na falência. Agora, há motivo, né, pelo menos para essa posição, para a gente limitar em 150 salários. Eu tenho dúvida, para ser bem sincero, mas aqui a lei expressa. Só que qual o problema? Quando no 41, que fala de votação em assembleia, fala que o crédito decorrente da legislação do trabalho vota na classe trabalhista com o total do crédito. Então, a gente tem artigos, de novo, absolutamente incoerentes na lei. E aí, se eu pretender que esse 51 derrogou o 41, eu vou ter uma limitação de 150 salários na RJ agora. Então, e de novo, o ponto que mais me incomoda é essa insegurança jurídica, que eu não consigo dar para você uma resposta. Vai prevalecer a limitação em até 150 agora? Não sei, mas este dispositivo aqui é expresso dizendo natureza nos termos do 83, né? E aqui, no mínimo, vai fortalecer os argumentos de quem já entendia assim. Então, é um problema. Agora, com relação ao crédito extra trabalhista, eu francamente acho que não. Eu acho que, de alguma forma, ao se proteger os credores extraconcursais na venda de bens, talvez a gente, de alguma forma, consiga protegê-los na RJ. Antigamente, a gente não conseguia. Então, agora, talvez haja um mecanismo de proteção desses credores extras via possibilidade de convolução. Talvez seja... Pelo menos é uma esperança, né?
Eu fiquei animada com a sua resposta na semana passada sobre a questão da competência para o extraconcursal, né? Que você acha que a jurisprudência do STJ vai mudar nesse sentido. Eu espero. Então, vai passar para trabalhista. Né? Não. A questão, isso sempre foi, né? Mas a questão era das medidas de constrição. Então, por exemplo, uma execução. Antigamente, a doutora Ana, por exemplo, tinha que pedir autorização para mim, para que eu pudesse autorizar uma penhora. E aí, obviamente, principalmente juízes não especializados, o juiz podia falar o seguinte: não autorizo, porque só tem bem essencial, então você não pode restringir. Poxa, não faz o menor sentido, né? Então, o juízo da menor onerosidade, o CPC fala, né, já é do próprio juízo exequente. Então, aqui me parece que a interpretação da lei, ao estabelecer especificamente as hipóteses em que isso possa ser feito, faz com que em todas as outras de crédito extra eu não possa colocar mão. Acho que é a melhor interpretação. Acho que o juiz da execução trabalhista, por exemplo, desde que seja crédito extra, pode prosseguir normalmente. Amém. Sobrou. Rui, tem algum comentário? Senão eu, Alex, perdão. Não, só agradecer o professor Marcelo, muito esclarecedora a palestra, e eu confesso que eu sempre fico com esse tipo de angústia também, em relação não só à alteração da lei de recuperação, mas diversas outras normas, né? Nós temos no Brasil a mania de achar que as coisas se resolvem, né, com base na canetada, e as últimas normas, principalmente, elas vêm sendo aí gestadas sem nenhum tipo de preocupação com a efetividade, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, a gente tem um processo de recuperação que ele não é feito para dar certo, assim como diversos outros procedimentos direcionados à Justiça do Trabalho que não são feitos para dar certo. E não adianta a gente olhar para um processo de recuperação que não vai abarcar 99% dos nossos devedores. Particularmente, todos os processos que eu vejo lá em relação à recuperação judicial, ou se trata de uma empresa que não deveria estar na recuperação judicial, porque ela é solvente e está se apropriando daquele procedimento apenas para ganhar tempo e, de alguma forma, a poder ali angariar mais recursos para o seu próprio negócio, ou então é uma empresa que ela não vai sair da recuperação judicial. E aí nós temos que acabar, eu acho, com esse estigma que a gente tem no Brasil, né, de tentar a todo custo não deixar a empresa quebrar. Porque, na verdade, esse não tem que ser um esforço do Estado, penso eu, esse tem que ser um esforço do empresário que tem condições de sobreviver, não é? Porque um empresário deficitário, ele causa cada dia mais problemas em relação a todo o entorno, em relação a seus próprios empregados e fornecedores, do que se ele vai diretamente para a falência e, enfim, né, fazer o quê? Ele vai ter que ser substituído por alguém que seja mais eficiente. Então, sabe que eu penso muito sobre isso, porque há diversas decisões equivocadas e aqui há uma meia-culpa da justiça comum, principalmente com relação ao crédito tributário, principalmente, né, porque a gente tenta blindar de alguma forma o devedor. Então, e a gente fala, poxa, o fisco é o último a receber, e existe também um tratamento com relação a bancos, também de maneira absolutamente difícil, uma proteção, talvez demasiada às vezes, ao devedor, e eu concordo. Mas a verdade é o seguinte, a lei às vezes cria estímulos incoerentes, e aí o juiz, diante daqueles estímulos incoerentes, acaba tendo que chegar numa solução que ele entende mais adequada. E aí, diante disso, eu tenho uma opinião do que é mais adequado, alguém tem uma opinião, e temos 2.500 opiniões só no estado de São Paulo. E eu falo de um lado do balcão, eu imagino o outro lado do balcão, que é o advogado, do devedor ou do credor, que tem que dar, de alguma forma, uma expectativa, e agora, diante de uma lei, eu brinco sempre, eu adoraria ver uma conversa do advogado do devedor com o seu cliente, quando o cliente fala, e aí, o que vai acontecer? Ele não tem como dar uma resposta, porque é impossível saber. E aí ele vai falar, olha, o plano vai passar? Eu não sei. Qual vai ser o deságio que eu vou conseguir? Não faço ideia. O juiz vai exigir uma CND minha? Não faço ideia. Se eu conseguir passar aí, eu vou conseguir vender um bem?
Não sei. Se eu vender, ele vai me quebrar? Não faço ideia. Eu vou conseguir sair da recuperação com esse plano? Sei não. E isso só com relação ao juiz de primeiro grau. Ainda ao tribunal e depois ao STJ, é impossível. E aí, se para o devedor isso é impossível, imagina para o credor que tem que contratar com ele previamente e verificar no risco o que vai acontecer caso ele não pague. Por que isso? Porque isso vai repercutir nos juros que ele vai cobrar desse devedor. Como é que ele faz esta conta? Na dúvida, ele vai majorar. O que é um problema para todo mundo. Então, vejam, esta incerteza do ambiente é péssima para a gente. Mas a verdade é, diante de uma nova lei que reformou uma que agora que começava a se consolidar, começamos de novo, né? Então a lei demorou 15 anos para consolidar, para firmar alguns posicionamentos, né, dos limites. Talvez agora a gente precise de mais 15, o problema é que o Brasil não tem esses 15 anos. Esse é o meu grande problema, né, meu grande ponto. Bom, eu vou pedir licença para os colegas, o papo está muito bom, Marcelo, fluiu assim, que eu nem vi o tempo passar, mas eu sei que você tem um compromisso agora para as 18h30 e eu queria agradecer, meu amigo, a gentileza, né, mais uma vez, de bater esse papo com a gente, agradecer a doutora Ana também, doutora Alex, sempre presente aí, obrigado, viu, gente? E passar a palavra para o nosso presidente, para fazer as considerações aí, Juliano. A palavra é sua. Pois não. Quero consignar aí a presença do professor Rui, né? Sempre conosco aí, né? E mais uma vez agradecer ao doutor Marcelo, ao AB de Salto aí está de portas abertas. Quem sabe numa próxima oportunidade, uma visita presencial aí, né, doutor? Matar saudades do pessoal aí. Eu adoraria. Então, de novo, é um enorme prazer voltar e encontrar os colegas. Eu adoro a região, Itu, e minha família daí, e Itu Salto, né? Eu sou de Jundiaí, né? Então é tudo do lado, e tive excelentes experiências e tenho grandes saudades. Então, assim que pudermos aglomerar, eu aceito o convite e vou de bom grado, e seria um enorme prazer.